Uma boa noite, a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, eu fiquei muito tempo sem postar um vídeo novamente, porque eu não marco em casa capítulo e versículo premeditado, para quando chegar lá no púlpito, ou seja, onde for, já saber o que eu vou pregar, ou já saber o que eu vou falar. Não, porque aí eu vou estar premeditando. Quando eu começo a ler a Bíblia, antes de ler, eu peço ao Espírito Santo para me orientar no que eu vou dizer. E às vezes eu fico muito tempo sem botar vídeo porque eu não tive nada de Deus para passar. E hoje o Espírito Santo me deu uma mensagem maravilhosa que vai abrir os olhos de muitos. E vão deixar de ser enganados conforme eu também fui enganado. Eu quero deixar uma coisa bem clara para os irmãos. Eu não sou perfeito, sou cheio de pecados, não sou melhor do que ninguém. A Bíblia não foi feita só para mim. O Espírito Santo não fala só comigo, fala com milhares de pessoas, com certeza. Mas apenas eu estou passando o que o Espírito do Senhor me deu para passar para vocês. E se vocês pegarem essa mensagem, vocês vão ver que o Evangelho está com a razão e eu estou pregando a realidade que eu também não sabia. Amém? Há muito tempo, meus irmãos, que eu frequentei igrejas e sempre falavam para mim que para sair de uma igreja para outra precisa ter uma carta de recomendação. Eu não sabia da Bíblia, eu não sabia do Evangelho, e eu acreditava que isso era verdade. Mas na realidade é mentira. Para Deus isso é mentira. O homem é que inventou a carta de recomendação. É como se fosse uma firma. Você chega numa outra firma, o camarada olha a tua carteira e vê se você for um bom funcionário, se você for um mau funcionário, se você foi mandado embora por justa causa. Aí o cara da outra empresa vai ver se você realmente foi um bom funcionário. Mas ele vai acreditar no que está escrito ali, na carta de recomendação. Muitas vezes a empresa pega um documento de um camarada e não sabe porque o cara foi mandado embora por justa causa. Não sabe porque ele abandonou o trabalho. Não sabe qual foi o motivo. Mas ele vai pelo que está escrito. A carta de recomendação não significa nada. Não muda nada o interior da pessoa, a moral e o caráter do homem e da mulher diante do Senhor Jesus. Não devemos confiar em carta de recomendação. Devemos confiar primeiramente em Jesus Cristo e na pessoa que estamos lidando, no dia a dia, de acordo com as suas atitudes, com os teus atos, como cristão ou como cristã. E aí sim podemos avaliar se aquela pessoa está apta para assumir um cargo, apta para assumir um lugar no corpo de Cristo ou ficar no banco ou alguma outra coisa assim. Vou ler o Evangelho para o vídeo não ficar muito comprido. Novo Testamento, Bíblia Sagrada, Novo Testamento, 2 Coríntios, capítulo 3. Vou começar do versículo 1 em diante. Porventura, começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Apóstolo Paulo está perguntando, por um acaso, começamos outra vez a gente louvar a nós mesmos? E ele continua, ou necessitamos, como muita gente precisa, de carta de recomendação para nós, ou de recomendação para vós. Ele está dizendo, na linguagem de hoje, para ficar bem claro para os irmãos entenderem. Necessitamos, como muita gente precisa, de carta de recomendação ou de recomendação para nós? No versículo 2 ele continua assim, ó. Nós somos a carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Então nós somos a carta de recomendação. Entendeu, irmão? E no versículo 3 ele continua dizendo assim: porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo,
Nós somos a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Nós somos a carta escrita, não com tinta, não com caneta e não com documento nenhum e não com papel nenhum, mas com o Espírito do Deus vivo. E não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de pedra, mas na tábua de carne do coração. No versículo 4, ele fala assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade, ela vem de Deus. Ela não vem de uma carta de recomendação para saber a nossa capacidade, se nós estamos capazes para certas coisas dentro de um templo. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, ou seja, não por escrito por mão de homem nenhum, mas do Espírito, porque a letra, ela mata, e o Espírito dá vida. Irmãos, respeita a doutrina criada pelos homens dentro da igreja, respeito que eles inventaram ter carta de recomendação. Eu não posso impedir e nem quero impedir. Isso quem sabe é Deus, não é comigo. Mas não precisamos de carta de recomendação. A carta de recomendação para Deus não significa nada. Porque quando nós estamos em Cristo e quando nós andamos em espírito e em verdade, nós passamos a ser a carta de recomendação, não escrito por mão de homem e nem por letra, mas pelo próprio Espírito de Deus. Peguem a Bíblia, leiam a palavra de Deus, leiam devagar, com calma, que o próprio Espírito vai orientar e te dar sabedoria. Não confie em carta de recomendação. Porque a carta de recomendação não significa nada, não quer dizer quem é a pessoa. Amém, meus irmãos? A carta, ela pode ser adulterada, ela pode ser defraudada, ela pode ser escrita coisa que a pessoa não é. E pode ser escrita também coisas que a pessoa é. Não confie em documento. Veja a pessoa. Analise a pessoa. Observe a pessoa. Amém, meus irmãos? 2 Coríntios, capítulo 3. Jesus fala sobre a carta de recomendação. E tem mais coisas que eu não vou ler mais porque o vídeo vai ficar muito esticado. O Espírito Santo me deu para passar para os irmãos que carta de recomendação foi coisa criada pelo homem. Não tem nada a ver com Deus. Jesus não mandou criar carta de recomendação para ninguém. O homem que inventou isso, não sei por qual tipo de interesse. Também não posso julgar e nem apontar o dedo. Só Deus sabe. Amém? Observe a pessoa no dia a dia, dentro da casa de Deus. O modo de vida, o modo de ser cristão, o modo de lidar com as pessoas na rua, com seus semelhantes, o modo de tratar as coisas de Deus, e avalie se é apto para ser levantado como obreiro, como pastor, ou como qualquer outra coisa. Que o corpo de Cristo é muitas coisas. Vai do porteiro até o maior cargo que tiver na igreja, e todos são a mesma coisa, só muda o nome e os ministérios. O cargo não significa que a pessoa é melhor do que ninguém.
O camarada é pastor, ou seja lá o que for, ou bispo, o outro é porteiro, ou um simples pessoas que lavam o chão da igreja, o simples pessoas que limpam o chão do banheiro da igreja. Não tem diferença nenhuma para Deus entre o bispo, o pastor, ou a liderança com aquele que está limpando o chão ou tomando conta da portaria. Não tem nenhuma diferença para Deus. Talvez aquele que está limpando o chão da igreja, limpando o banheiro da igreja, tem mais comunhão com Cristo, tem o coração mais limpo e aberto para Jesus do que muitos que estão lá em cima, no topo, até visto como grande homem de Deus. Então isso não faz a diferença, irmão. Documento não faz diferença, nada disso faz diferença para Jesus. Amém, irmãos? Agradeço a Deus por ter tido essa oportunidade de fazer mais um vídeo para vocês. Leiam a Bíblia. Peguem a Bíblia, leia ela antes de ler. Ora a Deus e pede ao Senhor Jesus para te dar uma direção, para abrir o teu pensamento e fazer você entender o que você não consegue entender na Bíblia, porque só Ele faz você entender. O Espírito Santo é que te faz entender. Nós não somos capazes de nada. Até para eu estar falando aqui nesse vídeo, Ele me deu a oportunidade de estar vivo até agora para falar com vocês. Para a gente acordar de manhã foi porque Ele permitiu. Para a gente comer uma banana, comer um pão, tomar um café, Ele é que permitiu nós conseguir o dinheiro para poder comprar. Nós não conseguimos nada de nós mesmos. É tudo pela misericórdia dEle. Se nós levantamos para sair para trabalhar, é Ele que fez a gente ter força para ir para trabalhar. Se nós conseguimos o trabalho, é Ele que permitiu o trabalho abrir a porta. Ele que enviou as pessoas para te chamar. Não é nada pela gente, não. Aí eu consegui o emprego, poxa, eu me sacrifiquei para conseguir. Coitado da gente. Até para a gente ter consciência e pensar, é Ele que dá para a gente poder pensar. Se ele tirar o pensamento da nossa cabeça, a gente fica maluco, fica igual um bicho, andando para lá e para cá sem saber onde morar, onde dormir, deitando pela rua. É Ele que dá tudo, é Ele que é o autor de tudo, é Ele que orienta tudo, é Ele que guia tudo, é Ele que manda tudo, é Ele que envia tudo. É Ele que levanta as pessoas aqui na terra, seja qual for o cargo. Amém, meus irmãos? Eu estava numa firma, eu era pedreiro, agora eu sou mestre de obra, agora eu sou encarregado. Não foi pela tua capacidade, não. Ele é que te deu capacidade de você aprender e de você crescer e chegar lá. Não é porque você teve capacidade, você foi o esperto ou o mais inteligente de todos. Não! É Ele que te deu capacidade de você estudar, de você aprender e crescer no teu cargo. Você e eu, de nós mesmos, não somos nada, não conseguimos nada. Amém, meus irmãos? Encerro esse vídeo agradecendo a vocês. Divulguem esse vídeo o máximo que vocês puderem. Peguem a Bíblia, vai lá onde eu falei, deixei aqui o capítulo e versículo. Confere, vê se realmente está escrito isso e se é dessa maneira que eu estou falando. Confira na Bíblia Sagrada. Tá bom, meus irmãos? Que Deus abençoe a todos. Um bom final de semana a todos. Que o Senhor Jesus dê muitos anos de vida e saúde. Abençoe a todos vocês. Liberte quem estiver precisando de libertação. Cure quem precisar de cura. E, em nome de Jesus, se converta de tudo que não presta, larga a porcaria desse mundo, larga qualquer coisa que não é de Deus, abandona, aceita Ele como teu único e suficiente Salvador, para você ter a oportunidade de, quando você morrer, que o teu corpo cair, os anjos dele vir buscar a tua alma e levar lá para o reino dele, que está preparado para aqueles que se converteram e abandonaram os seus maus caminhos e suas maus atitudes nesse mundo sujo e imundo que a gente vive, que só vemos desgraça nessa porcaria aqui. Morte, fome, peste, doença, traição, só vemos coisa ruim, só o que não presta. Amém, meus irmãos? Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos, e me perdoe
pela demora do evangelho, mas o evangelho não tem problema de ser demorado para ser pregado, não. Aqui quem está falando é pastor Ednei, pela fé, não, sempre falo nos meus vídeos, não sou pastor de carteirinha, sou pastor pela fé, pelo Espírito de Deus. E todas as mensagens que eu mandar para vocês é a mensagem que o Espírito de Deus me deu. Não marco capítulo e versículo para chegar e pregar premeditado. É o que Deus me dá na hora, eu vou lá e toma. Amém, meus irmãos? Boa noite a todos e que Deus abençoe a todos.